Fala mestres, beleza? No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada aqui no que é o CSS in JS para revisar esse conceito aí e aplicar um exemplo usando o Style Components no nosso projeto, tá? Então antes da gente ir para o conteúdo, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e também siga a gente nas redes sociais, os links estarão todos aí na descrição. Meu nome é Janser, sou desenvolvedor aqui na Mestres e bora lá para mais um conteúdo. Bom, então eu estou aqui na documentação oficial do Next, onde fala sobre o CSS in JS, e aqui ele tem uma lista de todas as bibliotecas que nós teríamos acesso aí para estar implementando de fato o CSS in JS. E o que é o CSS in JS? Como o nome fala, que é o CSS no JavaScript, é uma ideia onde a gente basicamente usa o JavaScript para definir o CSS. Então eu uso o JavaScript para definir os estilos que serão aplicados ali nos meus elementos. Então de todos esses exemplos aqui a gente teria essa ideia de estar aplicando o CSS direto do JavaScript. E tem um detalhe, porque tudo isso de CSS in JS, quando nós falamos disso, nós estamos falando de Client Components. Então do lado do servidor, essas bibliotecas elas não vão funcionar bem. E isso pode ser um problema, um impeditivo ali, ou algo que não fique tão interessante para a nossa aplicação. Porque a gente vai acabar tendo que converter bastante coisa para Client Component quando não deveria. Ou então isso pode ser bom no sentido de guiar a gente para desenhar a estrutura ali das nossas componentes, da nossa aplicação, de um formato um pouco mais inteligente, um pouco mais interessante. Então a gente vai ter sempre esse cuidado na hora de estar criando o estilo, na hora de estar criando ali um elemento, porque quando a gente está usando isso, porque se a gente quiser de fato usar essas ferramentas de uma forma mais produtiva, a gente tem que de fato se preocupar e tomar cuidado, porque na verdade não vai funcionar se a gente usar o Server Components, ele dá um erro lá, então a gente tem sempre que estar trabalhando com Client Component para isso aqui funcionar razoavelmente bem. Tá? Então ele tem todas essas opções, tem os links aqui para todas essas e nós iremos usar o Styled Components. Então eu já estou aqui com o projeto meu, eu já instalei Styled Components, eu rodei aqui um npm install, Styled Components, baixou a versão 6.1.8 e rodei o servidor, então o nosso servidor já está rodando, eu já tenho aqui alguma tela, vamos ver aqui o que tem, qual tela que ele tá aqui no Hello from Product Screen, na tela de produto. Então vamos lá, aqui em produto, para a gente começar a usar, que na verdade a gente não começa a usar por aqui, a gente tem que configurar o Styled Components na nossa aplicação. Então direto, já no Next Config, nós podemos, na verdade, configurar aqui para o compilador, dizer que nós estamos aqui com o Styled Components, passar isso aqui como true, para ele já começar a funcionar, implementar aí alguns scripts no momento da compilação para que o Styled Components funcione. Então a gente habilita ele aqui, e uma vez habilitado, nós precisamos criar um registro, e esse registro, isso aqui está documentado. Nós temos aqui na documentação, onde ele fala aqui, tem aqui uma aba do Styled Components, e ele fala que nós precisamos dessa componente global de registro para coletar todos os estilos CSS gerados durante a renderização, e é basicamente uma função que retorna essas regras do CSS. Então, tem uma implementação aqui, essa é a implementação que nós vamos usar. Então, basicamente, ele usa aqui um hook, do próprio Next, ele importa isso aqui, do Next Navigation, para basicamente pegar esses estilos que foram gerados e colocar esses estilos no cabeçalho do nosso HTML, para que nossas componentes consigam estar fazendo referência e estar fazendo uso aí desses estilos. Então tem esse hook, tem aqui algumas coisas específicas do Styled Components e no final ele retorna essa Style Sheet Manager com um children aqui dentro. Então esse arquivo é um use client
Então, isso aqui é montado do lado do cliente e nós iremos pegar ela aqui para a gente e vamos criar esse arquivo, né, um arquivo de registro, um componente, lá no nosso projeto. Tá? Então eu vou vir aqui na raiz do SRC, vou criar um novo arquivo chamado registry, tsx, né, e vou colar esse cara aqui. Ele não vai dar erro, porque daria erro se eu não tivesse o style de componentes instalado, mas eu já tenho. Tá? E nesse projeto aqui também nós já estamos com o Next Navigation, então tá tudo certo. E aí, uma vez que nós temos esse registro criado, nós iremos basicamente aplicar ele na raiz da nossa aplicação. Então a raiz da nossa aplicação está aqui no layout, né? Na estrutura aí do nosso App Navigator, né? No diretório aqui App. Então na raiz nós temos o layout, que dentro do layout nós renderizamos aí a rota que nós estamos atualmente. Então aqui por volta de Children, ó, vou colocar aqui por volta essa componente que nós acabamos de criar, que é o Style de Components Registry. Né? Então aqui eu vou ter a tag Components Registry, já importou aqui para mim, e eu coloco o Children aqui dentro, beleza? Então com esse passo aqui feito, agora sim nós já conseguimos montar aí essas nossas componentes. Então, e ver de fato como que é o CSS em JS, especificamente com o Style de Components. Então eu vou vir aqui na página que já está aberta lá, né, a página de produto, e aqui nela nós temos um título, né, que seria esse H1. Então se eu volto aqui, vamos voltar aqui na página, é esse título, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar ele em uma componente, e essa componente ela já vai estar estilizada usando aí Style de Components, que é basicamente, consequentemente, usando o CSS em JS. Então vamos voltar aqui no VS Code, e esse H1 eu vou criar aqui fora, ó. Eu tenho, né, a componente Product, eu vou criar aqui uma nova componente, eu vou chamar ela de Title. E essa constante, né, que seria aí a minha componente, ela vai ser um styled, e styled a gente importa de styled components. Então que eu digito styled ponto, e aqui eu já tenho acesso a todos os elementos do HTML. A maioria, né, para não falar todos, porque eu não tenho certeza. Mas os principais nós temos aqui. Então, por exemplo, esse título meu, ele está aqui como um H1. Então eu posso dar um styled.h1 ou um styled.p, né, que seria um parágrafo. Enfim, nós temos muitas opções aqui. Então eu vou criar um H1, poderia ser um header, poderia ser várias coisas. Eu vou criar aqui um H1 e depois de criado, nós colocamos aqui classes, né? Então, dentro dessas classes, que ele considera como um string, eu vou passar os estilos. Então, por exemplo, eu quero color red. E isso aqui já é CSS. Eu quero font size, né? Opa, font size vamos passar maior, né? 20 pixels. Enfim, aqui eu passaria todos os meus estilos. E aí, essa constante title que eu criei, eu uso ela aqui como componente, né? Como tag. Eu colei aqui. Vou apagar o H1 e digitar title. Beleza? Então, dessa forma, eu posso salvar isso aqui e ele vai entender, né, que title é um H1, só que esse H1 ele já vem estilizado, ele já vem com JavaScript, com o CSS. E para o CSS funcionar aqui, eu estou usando para ter o highlight, né, o syntax highlight aqui do VS Code, porque isso aqui é uma string, né, uma string JavaScript. Para isso aqui funcionar, eu instalei uma extensão que é a Styled VS Code, né, Styled Components. E essa extensão que vai dar para a gente aí o highlight enfim, todo o highlight que a gente precisa na hora de escrever o CSS. Então eu salvei isso aqui, vamos olhar aqui no navegador e vou atualizar isso aqui. Ele deu um erro, beleza? Olha só o erro que eu estou falando, né? Ele acabou dando esse erro porque o que acontece? Foi o que nós falamos lá no início. O CSS em JS nós podemos usar basicamente
em componentes do cliente, né? Client Components. Essa componente aqui, ela é uma Server Component, né? Então, ela está do lado do servidor e do lado do servidor não vai funcionar esse meu CSS em JS. Então, para resolver, eu tenho que colocar aqui no início, né, o use client. E se você tiver mais perdido aí em relação ao Server Component, Client Component, nós temos vários vídeos aí no canal. Então, vocês podem estar dando uma olhada aí, uma pesquisada para entender melhor o que é Client e Server Components. Mas aí, ó, coloquei lá o Use Client e ele já funcionou, tá? Então, se eu inspeciono isso aqui, a gente pode ver que nós temos um H1, tá? Um H1, ele foi atribuído a ele uma classe, né? E essa classe, ela é referente a um estilo, que esse estilo foi criado pelo Styled Components, tá? Então, e ele foi atribuído aqui no cabeçalho do meu documento HTML. E aí, dessa forma, né, que o Styled Components, que a gente vai conseguir estar estilizando. Algumas funcionalidades do Styled Components, a gente pode ter algum problema para usar, como, por exemplo, tema, né, aplicação de temas, a gente pode ter algum certo problema, porque volta nessa especificação de que tudo isso aqui tem que ser Client Components, né? Então, o tema, ele faz uso do contexto, e o contexto do React. Então, a gente começa a ter um pouco de probleminhas aí para estar fazendo o uso, tá? Então, é uma forma interessante de estilizar, fica bem prático para usar, né? Quando a gente está programando aqui, fica bem tranquilo, bem legível, né? Para a gente criar o CSS assim, criar as componentes assim já estilizadas. Então isso facilita um pouco, mas pode ser que a gente tenha que adaptar um pouco aí a estrutura da nossa aplicação para que tudo isso funcione, tá certo? Então, para essa aula aqui é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar no comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.